Olá, pessoal! Boa noite! Muito bem-vindos! Hoje mais uma live aí da nossa maratona, né? Começamos na segunda-feira da semana passada e vai até o dia 8 de maio, todos os dias da semana, uma live com um tema diferente para você. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma das oportunidades que o curso de formação em psicologia perinatal e da parentalidade do Mater Online pode te oferecer aí. Então, se é do seu interesse saber um pouquinho mais aí a respeito desse curso, fica aqui com a gente nessa live de hoje. Aproveita para fazer algumas perguntas que você tem interesse a respeito do curso. Boa noite para quem está chegando agora. Boa noite, Juliana. Boa noite, Gilberto, Juliana, Tayane, o pessoal entrando aí. Muito bem-vindo. Então vamos lá para o tema da nossa live de hoje. Eu vou falar com vocês aí então sobre uma das oportunidades que o curso de formação em psicologia perinatal e da parentalidade pode ofertar e oferecer para vocês, tá bom? Então, olha só, por que eu resolvi fazer essa live, né? Falar com vocês sobre isso. Porque todo dia eu recebo vários e-mails, né, das pessoas perguntando a respeito desse curso. Eu percebo que às vezes até em lives que eu tô falando de outro assunto, sempre alguém tá perguntando alguma coisa desse curso, então tá despertando muita curiosidade em várias pessoas aí, né? Então, por que eu resolvi, né, fazer essa live justamente para poder falar um pouquinho para vocês aí sobre a oportunidade desse curso, para diminuir um pouquinho a ansiedade, né, inclusive de vocês, porque todo dia alguém está muito ansioso, querendo saber e fazendo perguntas a respeito desse curso. Então, por isso, resolvi fazer uma live inteirinha para falar sobre isso com vocês, tá bom? E aqui eu tô com a minha colinha sempre, por isso que eu olho aqui pro lado. E também quero dar boa noite para quem tá no YouTube. Essa live está sendo transmitida tanto no Instagram quanto no YouTube, ok? Então, eu não consigo ver quem tá presente ou não no YouTube, mas boa noite, fiquem bem à vontade aí. E depois, provavelmente vai sobrar um espaço para eu abrir para vocês fazerem perguntas, ok? Então, vamos lá. Pessoal, olha só. Às vezes a gente fica pensando, né? Olha, o que eu, enquanto psicólogo, posso fazer para me diferenciar, para me tornar um profissional de referência, para ser um profissional, né, que marca a vida de uma outra pessoa, entre outras coisas. E a gente tem aí uma oportunidade muito boa com a psicologia perinatal para isso, né? Quem aqui acompanhou as lives dessa semana provavelmente assistiu a live em que eu apresentei, acho que provavelmente foi na segunda-feira, os dados que nós temos de psicólogos no Brasil registrados no nosso Conselho Federal de Psicologia. E o número que eu apresentei para vocês era acima de 300. Eu não lembro agora certinho quantos mil, né? Mas era acima de 300 mil psicólogos registrados em todo o Brasil. Então, nós temos uma multidão, né, de psicólogos. O curso de psicologia, para quem tem universidade, não é um curso caro, né? Porque a gente não precisa muito de laboratório, né? Antigamente a gente até precisava dos ratos, né? Hoje já é possível fazer por meio de computação, né? Softwares que se assemelham bastante ao que seria o contato real com os ratos, né? Alguma coisa assim. Então, a gente tem aí um número muito alto de psicólogos, né? No nosso país, principalmente porque é uma faculdade barata, né, para as universidades abrir e tal, né? Então a gente vai tendo aí um número muito alto. Só que aí não é todo psicólogo que consegue se destacar quando você tem, digamos, essa concorrência toda, né? Então sempre tem um ali que acaba se destacando, tendo um diferencial, porque tem um conhecimento diferenciado, né? Que é como a gente falou também em uma live dessa semana.
mas também sempre tem aquele que tem muita vontade, né? O que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer para me diferenciar, então? O que que eu posso fazer para me tornar uma referência? Porque, querendo ou não, nós precisamos, né, nos sentir realizados profissionalmente. Não sei aí quem se lembra das aulas da pirâmide de Maslow, né, sobre motivação. Quem se lembra, coloca aí, hashtag Maslow, né? Coloca aí para saber se você se lembra. Mas existe lá uma pirâmide de Maslow que a gente aprende lá na faculdade, que mostra que o topo, né, da realização, né, do ser humano é atingido, né, depois de você ter atingido outras necessidades inferiores. Então a gente tem a necessidade básica, né, que é de dormir, comer, né? A gente tem as necessidades básicas que são as necessidades fisiológicas mesmo, né? Que a gente precisa para poder sobreviver, que sem aquilo a gente não sobrevive, sem comida a gente morre, sem dormir a gente morre, né? Legal, pessoal colocando aqui a hashtag Maslow, show. E então a gente precisa dessa necessidade ser satisfeita. Quando a gente conseguiu dormir, a gente conseguiu comer, a gente então vai para uma outra, né? Que é as necessidades, se eu não me engano, de segurança. Então, você ter proteção, você ter uma casa, né? Você ter um espaço que você possa se sentir protegido. Ah, legal, o pessoal colocando aí hashtag Maslow, show, o pessoal lembra, muito bom, né? E aí a gente vai tendo depois a necessidade de ser afiliado, né, a alguém, ter amigos, parceiros, colegas, né? Porque nós somos seres sociais. Né, precisamos ver, né, o quanto está sendo difícil para a gente agora, né, ficar dentro de casa, isolamento social. Ainda bem que existe a internet, né, que a gente consegue se socializar, nem que for virtual, mas a gente tem essa necessidade, né, de socializar com o outro também. A necessidade, né, de autoestima, de você, né, poder ficar feliz e satisfeito com aquilo que você produz, né, com os seus produtos que você entrega para o mundo e você se sente bem até o topo, né, que é a realização mesmo, né, do sujeito, que é quando ele atinge o sucesso, é quando ele tem, né, a sua maior motivação, né, que vai tentando escalar esse topo e ele chega lá. Então, querendo ou não, nós sentimos, né, algumas necessidades depois que outras estão satisfeitas. Então, por exemplo, se você tem uma casa, se você tem a sua comida, né, se você tem amigos, provavelmente no momento que você quer né, ter uma boa autoestima enquanto profissional. Então, por exemplo, você saber que o seu cliente vai sair falando bem de você, você saber que fez a diferença na vida de alguém, né? Tudo isso está relacionado à autoestima, né? Dessa pirâmide, que é uma necessidade do ser humano, né? Dele ser bem visto, dele ser uma referência, dele ser uma autoridade, podemos dizer assim, né? Dificilmente as pessoas não têm essa necessidade. Ah, não, eu fiz psicologia, sei lá o porquê, e se eu tiver qualquer função aí para mim tá bom, né? Não, a gente tem sonhos. Eu quero ser um psicólogo hospitalar, quero ser um psicólogo clínico, escolar, a gente tem sonhos, né? É claro que tem pessoas que também não têm sonhos, infelizmente, né? Uma coisa a ser discutida aí e tal. Mas existem algumas pessoas que a vida pisou tanto, né? Foi muito difícil que para pessoas às vezes é difícil ter sonhos. Mas para a maioria das pessoas, né, elas têm sonho e querem alcançar esses sonhos, né? Até a plena realização de você estar super pleno e feliz naquilo que você faz, inclusive financeiramente. Então, olha, eu sou muito feliz no que eu faço, eu tenho o meu sucesso profissional, sou reconhecida, né, pela profissão que eu exerço, né? Ajudo outras pessoas e ainda sou bem paga por isso. Então, aí a gente vai chegando lá no topinho dessa pirâmide. E como a gente atingir, então, essas necessidades quando a gente não faz nada de diferente, né? Quando a gente fica na mesmice, fazendo mais do mesmo, né? Por isso que eu venho dizer hoje aqui para vocês que o campo da psicologia perinatal, ele pode ser um grande caminho, uma ótima oportunidade para você atingir essas metas, esses sonhos, essas expectativas.
Primeiro, porque tá na cara, não preciso detalhar nem explicar que é uma área, né, que você realmente ajuda o outro, né? A gente gosta disso, de ajudar o outro, né? E é uma área explícita, né, nesse sentido, porque na realidade você não ajuda só a mulher, você ajuda o bebê, você não ajuda só a mulher e o bebê, você ajuda a mulher, o bebê e o parceiro ou parceira dessa mulher, né? É sistêmico isso, né? Se espalha. E você, né, se sente bem com a sua profissão, de você estar fazendo algo útil, mas vai para além disso, né? E o que eu quero mostrar para vocês? Que a gente viu que a gente tem mais de 300 mil psicólogos no nosso país e a gente viu que não chega a 650 o número de psicólogos que são considerados perinatais aqui no nosso país. Ou seja, dá para contar nos dedos das mãos, se você mora em uma cidade metropolitana como São Paulo, por exemplo, né? O número de psicólogos perinatal que você conhece, se você conhece algum. Porque eu mesma, às vezes, recebo mensagem de pessoas que falam, nossa, não conheço nenhum, moro aqui em São Paulo, né? Você sabe como é que é essa área, como ela tá aqui em São Paulo, né? Só para vocês terem noção, né? Então, ainda não existe, ainda não tem isso. Ou seja, quem se tornar um psicólogo perinatal hoje é um pioneiro. Aí, bem, já tem algo para você. Você é o pioneiro, mas você também tem que fazer o seu trabalho para se autodivulgar, claro, para as pessoas saberem que você existe, claro, né? Então não adianta só você falar assim, olha, vou fazer um curso, vou ser psicóloga perinatal e pronto, vão bater aqui na minha porta. Não, você precisa avisar as pessoas, né? Você precisa comunicar. Então tem tudo isso. Mas você fazendo, né, essa especialização, esse curso, essa formação, você se torna então pioneiro aí na sua cidade, na sua região, tá? Então aí a gente já tem uma grande oportunidade, tá? E mais ainda, quando a gente vê os dados de pesquisa, o que os dados de pesquisa revelam, né? Que a cada 4 gestantes, pelo menos uma vai apresentar alguma alteração emocional significativa, tá? Pelo menos uma, a cada 4, pelo menos uma. Ou seja, o número é alto de mulheres precisando do nosso atendimento, seja em hospitais, seja em unidades básicas de saúde, na nossa clínica, nas organizações, nas escolas, aonde for, tá? O número é alto. Quando você olha para 4 grávidas, pelo menos uma está necessitando do nosso atendimento. Mas elas não estão ainda nos procurando justamente porque a gente ainda não se mostrou, não falou para elas que existe essa área, que a gente atende e tudo mais. Precisamos fazer isso, tá? Então, de um lado, eu vejo uma demanda elevadíssima, né? Muitas mulheres ali, famílias, precisando desse atendimento, e do outro eu vejo a falta, a escassez de profissionais nessa área, né? Então a gente tem aqui de um lado uma necessidade alta de psicólogo perinatal e do outro a grande ausência desse profissional. Por isso que eu acredito muito que você focar, se dedicar para atendimento nessa área é uma grande oportunidade para você. Primeiro, porque você não tem concorrentes, porque você se torna um pioneiro, é muito mais fácil para você se tornar a referência na sua cidade, a autoridade na sua cidade, né? Nesse tipo de atendimento. E o número de clientes que você vai ter caso você faça um bom trabalho de divulgação, porque o número é alto, né? E mais ainda, essa é uma área que é diferente da maioria das outras áreas da clínica, principalmente, ela trabalha muito com a prevenção primária. E o que é a prevenção primária, Rafaela? Então, vamos lá. Nós temos 3 tipos de prevenção: primária, secundária e terciária. A prevenção primária
é aquela prevenção antes de algo acontecer, é quando a gente faz uma ação antes que aquilo aconteça. Então, por exemplo, se eu vou tomar um remédio, uma vacina, é para prevenir uma doença, né? Se eu faço exercício físico, ou como assim ou assado, é para prevenir uma obesidade, para prevenir uma diabetes, percebe? Então, prevenção primária é quando você faz uma ação para prevenir que algo aconteça. Já a prevenção secundária é quando a doença já veio, tá? Mas tá aguda, então ela não tá crônica, ela não tá séria, ela não tá grave, né? Então, por exemplo, quando a gente tá com gripe, a gente cuida, a gente previne para não virar uma pneumonia, não é isso, né? Então, a gente está doente ou a gente já está com diagnóstico de alguma doença, mas cuida para que aquilo não se agrave, tá certo? Não se cronifique. Então, existe a secundária que é tratada dessa forma. E existe a terciária, quando já existe uma doença, muitas vezes ela já é crônica, mas tem um tratamento, né, para que a pessoa não morra ou comece a agravar ainda mais a sua saúde. Por exemplo, alguém que tem um diabetes, né? Quem tem diabetes não é que nem uma gripe, você toma um remédio pronto, né? Ou evita, né? Não, você tem, é crônico e você tem que ficar controlando para que você não tenha picos de desmaio ou sei lá, que aconteça algum problema mais grave de saúde, morte, cegueira ou outras coisas. Então você precisa ir controlando, tá? Então, essa é a terciária, quando você já tem a doença e precisa ir controlando, tá? Para que ela não se agrave na sua forma de expressão e etc. Então, primária, secundária e terciária, tá? Essa área da psicologia perinatal, gente, ela permite que a gente possa trabalhar principalmente, né, em todas elas, claro, mas eu gosto de reforçar a primária. Por que eu gosto de reforçar a primária? Porque eu penso assim, que a maioria dos psicólogos, quando eles atendem outras questões, geralmente eles têm que esperar alguém ficar adoecido para procurar o tratamento psicológico. Então, alguém precisa entrar em depressão, para esse alguém em depressão marcar uma consulta com o psicólogo, por exemplo, tá? Mas essa área da psicologia perinatal, a gente não precisa esperar que nenhuma gestante, nenhuma mulher entre em depressão para a gente poder atuar. Então, é uma área que a gente consegue atuar como prevenção primária. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente tem uma técnica chamada pré-natal psicológico, atenção psicológica na perinatalidade, que é quando você faz grupos de gestantes, né, e cada encontro programado exatamente para trabalhar com questões que vão evitar que essa mulher apresente alguma alteração emocional durante a gestação ou no pós-parto. Percebe? Então, é possível a gente trabalhar com essa prevenção primária, né? Sem necessitar ficar esperando que aquela pessoa fique doente, porque é uma coisa meia contraditória a nossa profissão, né? Porque às vezes a gente acaba tendo essa necessidade de tipo, a pessoa precisa ficar doente para que eu possa ter o meu sustento, né? Mais ou menos assim, né? É claro que isso não é de forma perversa, né? Mas é mais ou menos isso, né? Eu preciso que alguém tenha algum problema para eu poder, né, ter o meu trabalho. Então, com a psicologia perinatal, eu posso fazer um trabalho melhor ainda, que é exatamente esse de prevenção primária. Eu não preciso esperar alguém entrar em depressão, apresentar transtorno de ansiedade ou qualquer outra coisa. Eu posso simplesmente divulgar de uma forma correta, ética e tudo mais. Gestantes, né? Venham fazer, né, um trabalho de prevenção aqui na minha clínica. Grupos de gestantes, eu passei o valor que vocês cobram por gestantes e por hora também, né, com grupos, por exemplo. Então você faz isso, olha só que máximo, né? Você acaba tendo sempre clientes, porque sempre tem uma grávida e sempre tem uma grávida que tem condições de pagar. Gente, olha só,
vamos pensar aqui comigo. Grávidas, quando elas têm poder aquisitivo, elas não medem esforços para gastar. É quando elas vão para nutricionista, nunca foram, mas agora estão grávidas, elas vão. Nunca foram para uma academia fazer hidroginástica, agora ficou grávida, começa a ir. Nunca fez yoga ou qualquer coisa que o valha, mas agora começa a fazer, né? Aí ela descobre que existe um profissional X ou Y que é interessante também ela passar para aprender algumas coisas, ela vai lá e paga e faz, tá? Então a gente tem um público que, além de tudo, tá super querendo consumir, né, informação, coisas que vão trazer benefícios para ela. Será que vocês conseguem entender o poder que é você atender na perinatalidade, gente? Será que vocês conseguem imaginar o poder que é isso, né? Com um marketing bem feito, né? Com uma divulgação bem feita, claro. Porque às vezes a gente vê psicólogo, coloca a plaquinha lá e cruza os braços, né? E fala, eu não sei, acho que a minha cidade aqui não dá certo, né? E não é bem isso, né? Você tem que fazer a sua parte aí também. Mas é de um poder tão gigantesco, né? É só você divulgar certinho que elas vão querer. Por exemplo, quem é que hoje que tem conhecimento, informação e grana que não quer ter uma doula, né? Ela fica grávida, ela já quer descobrir uma doula, né? Para ir já conversando com ela e fazendo alguns trabalhos e tal, para essa doula, né? Imagina um psicólogo, né? Tipo, olha, eu tô grávida, então eu sei que eu tenho que cuidar do meu corpo, mas eu sei que eu tenho que cuidar da minha mente também, né? Um psicólogo perinatal é aquele que faz também um pré-natal psicológico. Eu posso ir lá, marcar um horário para verificar se tá tudo bem, né? Ou se eu tenho alguma necessidade de eu fazer uma psicoterapia. E isso a gente consegue trabalhar facilmente, né? É bem tranquilo. Então, eu queria mostrar para vocês essa grande oportunidade, né? Que nós temos e muitas vezes deixamos passar, né? Deixamos passar, às vezes até por acreditar que psicologia perinatal trabalha só com gestante. Inclusive, hoje eu fiz um podcast, né? Eu gravei lá para quem está na nossa comunidade Profissionais em Ação do Telegram, que o psicólogo perinatal ele não atende só gestantes, né? Ele atende, é muito mais amplo do que isso, é parto, é pós-parto, é planejamento familiar, é adoção, é luto materno, é paterno, é homem, a mulher, não atende só a mulher, atende o homem também, o pai também, o avô também, o filho também, né? O irmãozinho. E por aí vai, a gente atende bebê também, a gente faz a clínica com o bebê também, então é muito amplo, tá certo? A gente faz muita coisa, então tem muitas áreas aí pra gente poder trabalhar com a psicologia perinatal, inclusive, tá? Então, assim, espero que eu tenha sido clara aqui, né, para mostrar para vocês a grande oportunidade, né, de você atingir todas as fases ali da pirâmide de Maslow, né, desde que você queira mesmo. Com a psicologia perinatal, isso é possível. Tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês, né, é que como é interessante que você, por exemplo, que atende em clínica, ou você que é um psicólogo que não só atende em clínica, mas em outros espaços, você já deve ter percebido que a maioria das origens dos conflitos, quando um adulto, um adolescente, né, nos procura para atendimento, ou até criança, né, em qualquer fase aí do desenvolvimento humano, sempre a gente encontra algo relacionado a conflito familiar. Ou é alguma relação não bem resolvida com a mãe, com o pai, com o irmão. Então, assim, a gente geralmente apresenta conflitos, né? E inclusive transtornos mentais, muitas vezes, que em psicoterapia o psicólogo consegue perceber que é dessa relação do sujeito com os seus familiares. Imaginem vocês, o nosso trabalho, que é de mais prevenção ainda, maior prevenção ainda. A prevenção primária, no caso, ela não fica só em evitar que a mulher apresente uma alteração emocional significativa. A prevenção ela vai para além disso. Ela vai para uma prevenção que evita que aquele sujeito que nem nasceu ainda, né, que tá lá na barriga daquela mulher ainda sendo gestado,
você previne que ele tenha alterações emocionais em outras fases da vida dele, ele enquanto adolescente, ele enquanto adulto, ele enquanto idoso. Será que isso já caiu sua ficha sobre isso? Talvez ainda não, né? Mas a psicologia perinatal, inclusive, ela vai trabalhar com isso. Você não previne só que a mulher não apresente, né, depressão, ansiedade ou qualquer coisa, né, algum transtorno, alguma coisa durante a gestação. Mas esse tipo de prevenção, ele vai afetar a longo prazo, inclusive, aquele sujeito. Quando você informa uma mulher a respeito de desenvolvimento infantil, o que é certo, quais são os marcos do desenvolvimento, quando você informa para ela sobre práticas parentais positivas e negativas, trabalha com ela essas informações, você consegue avaliar as relações de apego, apego seguro, apego inseguro, né? Que você faz ali todo um trabalho. Quando você consegue fazer tudo isso, gente, você está trabalhando no início da vida. E geralmente é no início da vida que ficam os grandes registros traumáticos, né? Às vezes, coisas que aconteceram naquela gestação, naquele parto, naquele pós-parto, naquela relação mãe-bebê, que por falta de ter um psicólogo perinatal, teve uma falta de um olhar também ali para essa interação dessa díade, da tríade, né? A relação com o irmão, muitas histórias, né? E quando você tem, então, esse profissional atuando, a prevenção é maior ainda, né? Uma prevenção que vai ser refletida lá na frente, quando aquele que é feto se torna um adulto. Por quê? Né? Hoje, se você for ver também, o que nós temos aí, né? A cada 5 pessoas, uma apresenta algum transtorno mental. Isso também é um dado estatístico. Cada 5 pessoas, uma apresenta algum transtorno mental aí. E, coincidentemente, na gestação, a cada 4 mulheres, uma apresenta alteração emocional, né? E aí, as estatísticas mostram que quando a mulher, durante o período da gestação, não passa por nenhum tipo de intervenção, aumenta as chances dela continuar a apresentar aquela alteração emocional no pós-parto. Se ela continua apresentando no pós-parto, isso indica também que ela não está tendo muita energia para estimular o comportamento do bebê. Ela está exercendo práticas parentais mais negativas. Pode estar se vinculando, desenvolvendo um apego mais inseguro nessa criança, o que vai trazer toda uma consequência aí psíquica para essa relação, né? Em alguns pontos, né? E que pode sim trazer alguns conflitos, não necessariamente transtornos mentais, mas conflitos para aquele sujeito, né? Nesses anos iniciais, que aí a gente vai ver depois ele enquanto adulto lá na nossa clínica. Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Vocês conseguem perceber o que eu tô falando aqui? Vocês conseguem entender e fazer sentido? Comenta aqui se sim, se não, para que eu possa ter um feedback de vocês aí também a respeito dessa aula, tá? Então a gente consegue trabalhar na raiz. A Érica tá dando aqui um feedback positivo, legal. A Vieira, a Curi Lavieira, amando essa aula. Shirley, que legal, ótimo, pessoal, que bom que tá fazendo sentido. A Eva tá apaixonada, ótimo, perfeito. Né? Então, eu tô conseguindo expressar aqui a oportunidade e a importância dessa área, né? Então, se eu tô conseguindo expressar aqui, já fico mais feliz, tá? E, gente, esse começo da vida, então, a gente cuidar dele deveria ser uma missão de todo psicólogo na realidade, né? Então, eu entendo assim que deveria ser uma missão nossa. Porque o nosso código de ética, né, a nossa missão enquanto profissionais da saúde é realmente estar cuidando, zelando pela saúde mental do outro, né? É levando informação, é trabalhando na prevenção. E essa é uma das melhores áreas, porque eu não preciso esperar a criança começar a apresentar sintomas, ir lá para minha clínica e eu descobrir como é que foi a gestação, né? Descobrir como é que foi a relação mãe-bebê, que essa mãe teve depressão e por isso a criança está se sentindo mais ansiosa agora, isso e aquilo. Aí eu faço as interpretações ali e tal. Eu consigo no cerne, na raiz,
né? Evitar que aquilo aconteça. Então, assim, pelo menos, quando eu descobri isso, lá no passado, há 16 anos atrás, quando eu vi isso, eu falei, não é possível. A psicologia deveria ser isso. O trabalho do psicólogo deveria ser isso, né? Independente se ele vai ser psicólogo perinatal ou não importa, né? Mas ele teria que ter esse tipo de conhecimento. Na minha cabeça é isso, né? E espero que isso possa fazer sentido para vocês também, ok? Então é isso aí, pessoal. Era sobre isso que eu queria falar hoje para vocês, mostrar essa grande oportunidade aí, né? Que o curso de formação em psicologia perinatal e da parentalidade pode oferecer para vocês, tá? Além disso, ele oferece outras oportunidades também, tá bom? Então a gente tem a oportunidade de você poder ter o seu nome no nosso site de indicação para psicólogos, tá? A gente tem um site onde a gente indica psicólogos perinatais de todo o Brasil, tá? Então, por exemplo, se alguém quer pesquisar algum psicólogo perinatal, ele vai lá, digita, né? Quero um psicólogo perinatal Rio de Janeiro. O site que vai aparecer para eles é o do Mater Online, né? Então, se você, por exemplo, é do Rio de Janeiro e faz Mater Online, tá lá o seu nome, seu telefone, tudo para a pessoa entrar em contato com você. Então, é uma outra oportunidade. E mais uma outra oportunidade que nós temos também aqui, que eu vou ressaltar e falar também, é de você se tornar uma autoridade para as pessoas, no sentido que, ao final do curso, né, você produz um texto, né, que pode ser em formato de TCC, por exemplo, né, um TCC, assim que eu digo, um capítulo de livro, né, se for da sua vontade, e se transforma mesmo em um e-book que depois vai ser disponibilizado com ISBN e tudo, você pode colocar no seu currículo Lattes, que você escreveu um capítulo, que você é autor e tudo mais, e você pode usar isso como propaganda, como mídia para você, tá? Ou então você também pode fazer um texto para o nosso blog, você faz textos lá, e a gente publica no blog, coloca o seu nome e você pode partilhar nas suas redes sociais, né, se mostrando aí enquanto autoridade naquele assunto também, tá? Então, ele permite também te dar mais essa oportunidade para facilitar a sua divulgação, inclusive aí, enquanto psicólogo. Tá bom? Então, pessoal, agora se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa... A Carla Ceravolo tá aqui, que delícia, Carlinha, de umbiguinho a umbigão, gente, segue lá, umbiguinho a umbigão, que saudade da Carlinha. A Carla é autora, inclusive, de um livro maravilhoso sobre parto. Então é isso aí, pessoal, eu finalizei aqui a conversa que eu tinha que ter com vocês, e agora, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, nós temos ainda 5 minutinhos, tá certo? Para que eu possa responder para vocês. Vamos ver aqui no YouTube se tem alguém com perguntas. Kátia, Milena. A Milena falou que perceba a psicologia perinatal com essa mesma visão. Show de bola, show de bola. Vamos ver aqui. Vejo todas. Ah, da Carla, só que atrasada. Ah, que bom, Carla, show de bola. Eita, Natália, podemos começar o curso estando no 9º semestre de psicologia? No 9º semestre pode a partir do 8º, tá? Antes não, a partir do 8º pode. Abreu, obrigada pela live. Janaína, Rafa, como vem escrito o certificado? Formação em psicologia perinatal e da parentalidade, tá? E você tem o título de psicóloga perinatal e da parentalidade. Vem com a carga horária, vem com a data que você concluiu, que você tá recebendo o certificado, tá? Natália, Érica, o curso tem supervisão? Os alunos que pedem, sim, não são todos que estão atendendo, né? Tem gente que já está atendendo, tem gente que atende, mas nunca pediu supervisão, então depende muito do aluno, mas para os alunos que conversam comigo, eu dou supervisão, sim. A Eva, Rafa, vejo que muitos casais têm problemas na sua relação sexual na gestação. Busquei sobre e não vi artigo sobre. O que você me diz ou pode indicar, né? Bom, tem artigo sim, viu, Eva? E eu acho que talvez você possa pesquisar no Google Acadêmico. Você digita lá Google Acadêmico,
Não pesquisa no Google aberto, vai no Google acadêmico. E aí você escreve sexualidade na gestação, conjugalidade e gestação. Pode usar essas palavras-chave que vai aparecer vários artigos ali para você sim, tá? Então, tanto pode a mulher, né, ficar com a libido lá em cima, muito alta, né, tipo pegando fogo, né? E se o parceiro topar entrar nessa, então eles vão ter uma vida sexual muito plena, de muito prazer ali, tá? Mas a gente tem também alguns homens que, apesar da mulher estar com a libido lá em cima, quando a mulher engravida, para ele é uma representação de Virgem Maria, de mãe não transa, né? E aí começa a ter esses conflitos aí com o casal. Ou ao contrário, às vezes o homem tá lá com a libido lá em cima, né, querendo ter a relação sexual com a sua parceira, mas ela não tem mais desejo, não tem mais vontade, às vezes ela ficou com nojo dele, né? E aí a gente tem que entender o porquê de tudo isso. A libido baixou, não tem mais desejo, não tem mais vontade, ela acaba se ligando com o bebê e pode depois ter uma rivalidade entre o pai do bebê e o bebê, aí uma série de coisas psicológicas aí, né, que para cada caso é um caso, mas que vão influenciar, tá bom? E no pós-parto, às vezes, o estresse de você ficar acordada à noite, de você não ter ajuda para limpar a casa, né? Às vezes, coisas assim podem tirar a libido, o desejo, né? Porque você tá super cansada, super exausta, né? Então, isso pode tirar o desejo também, mas não é uma coisa que é para todos, então cada caso é um caso. Inclusive, né, durante o parto, a libido da mulher, ela pode estar tão alta, que uma mulher pode ter orgasmo no parto. E eu vou falar sobre isso amanhã na nossa comunidade Profissionais em Ação do Telegram, tá bom? Não vou falar aqui hoje não. Para quem ainda não tá na nossa comunidade Profissionais em Ação do Telegram, aproveita hoje depois da live, entra no nosso perfil, entra na nossa bio, clica lá no link que tem ali, vai para nossa comunidade Profissionais em Ação, que amanhã o assunto será esse, tá bom? A Eva, grata, Rafa, Janaína. Rafa, durante o curso, já poderia atender as gestantes? Já pode. Se você é psicóloga, tem CRP, sim, pode. Eva, maravilha. Muitos tabus, medo à rejeição, com certeza isso também, né, influencia bastante. Então é isso aí. A Curilá Vieira, durante a gestação, a ansiedade ou a crise de pânico, como isso afeta o bebê? Sim, tem crise de ansiedades, né, e pânico, algumas mulheres sim, e isso vai afetar o bebê diretamente, principalmente por conta do hormônio cortisol que é liberado aí na corrente sanguínea. Lembrando que o cortisol liberado de pouquinho, um dia, às vezes a mulher passou por um estresse, um dia, isso não vai fazer, né, mal pro bebê, no sentido dele nascer baixo preso, prematuro, ou qualquer coisa que o valha. É a alta exposição por um longo período de tempo a esse hormônio, tá? Não é pouquinho, num curto período de tempo, algo agudo, é algo crônico, né? Algo que já vem acontecendo durante toda a gestação e tudo mais. Gente, percebi que as perguntas elas já estão relacionadas a outros temas, então é no dia do Pergunte pra Rafa que eu respondo essas outras questões, tá bom? Vou encerrar a live aqui de hoje e já deixo o convite para vocês, então, participarem amanhã às 20 horas de uma outra live que a gente vai estar fazendo aqui no Instagram e no YouTube, conversando mais um pouquinho aí com vocês. Espero que tenha sido útil, que tenha ajudado bastante vocês aí no conhecimento, que eu tenha conseguido mostrar para vocês a grande oportunidade. Um beijo, um abraço, tchau, tchau, até amanhã.